2018, escolha Aratu e confirme. A partir de agora começamos uma conversa, um debate com candidatos a deputado federal que estão postulando uma cadeira na Câmara dos Deputados. É mais um compromisso da Aratu, do Aratu Online, em parceria com a Folha de São Paulo, de levar informação para você poder escolher os melhores no dia 7 de outubro. Agora eu vou apresentar os nossos convidados. À minha direita temos o candidato a deputado federal, ele que é deputado estadual, Zé Neto, do PT. Seja bem-vindo, Zé Neto. Por que é que o senhor quer ser deputado federal? Bom, eu tenho 54 anos, sou advogado, vim das esquerdas, apesar de estar à sua direita, e fiz movimento estudantil na UFBA, desde estudante, e quando eu me tornei advogado em Feira de Santana, estava faltando alguma coisa, fui ser vereador. Depois, no segundo ano de mandato, vim ser deputado. Estou no meu quarto mandato. Nas duas últimas gestões, a de Rui Costa e a de Wagner, estou líder do governo. Acho que estou preparado para uma outra etapa e eu estou indo para Brasília com esse intuito, de poder colaborar mais com o meu estado e com o que eu adquiri aqui como deputado estadual, poder dar uma contribuição mais consistente lá em Brasília. Candidato Zé Neto do PT, eu agradeço. Agora vamos apresentar quem está à minha esquerda, o candidato da Luz, do PRTB. O que é que o senhor oferece aos baianos caso seja deputado federal da Luz? Bom, eu sou analista de sistemas, né? Na luta desde 2002, ou seja, 16 anos, não tive a oportunidade de me eleger, porque não aceitei caixa 2, não aceitei propina, não fiz boca de urna, todos esses expedientes que os partidos costumam utilizar. Não quero ficar 4 mandatos como o Zé Neto acabou de falar agora, somos contra, no máximo uma reeleição. É um absurdo utilizar como cabide de emprego o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa. É um só para poder renovar, para poder trocar e que as pessoas possam ir lá e apresentar suas propostas. Que a nossa é a revisão do Código Penal, porque do jeito que está não pode ficar, e também queremos acabar com a reeleição, né, nesse caso indefinida, e para que a gente possa fazer diferente lá em Brasília. Então eu peço o seu voto 2828. Candidato da Luz, muito obrigado pela participação e pela apresentação. Aqui também do meu lado direito, a candidata Kátia Alves, do Partido Democratas. Eu pergunto à senhora, o que é que a senhora leva de experiência caso seja eleita deputada federal na Câmara dos Deputados? Bom, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Eu levo 37 anos de serviços públicos dedicados ao meu estado. Sou mulher, sou mãe, sou avó, sou delegada de polícia, ex-secretária de Segurança Pública da Bahia, a primeira mulher no Brasil a exercer esse cargo, a primeira mulher a ser diretora da Embasa, ex-presidente da Limpurb, ex-vereadora de Salvador e atualmente concorrendo à vaga de deputada federal para defender a bandeira, os direitos da mulher e também segurança pública, que eu acredito ser hoje o item número 1 da agenda de qualquer governante com o mínimo de responsabilidade. Então, essa experiência de 32 anos na Polícia Civil do Estado da Bahia que eu quero levar para Brasília. Essa é Kátia Alves, que está aqui conosco também na nossa roda de conversa com os candidatos, os postulantes à Câmara Federal pela Bahia. Temos também a candidata jornalista Priscila Chamas, ela que é candidata pelo Partido Novo. Por que os baianos deveriam votar em Priscila Chamas? Bom, Pablo, boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde para os telespectadores. Então, eu, ao contrário da maioria aqui, eu nunca fui política, nunca fui militante profissional. Ao contrário, eu sempre fui uma pessoa comum, né, que trabalhava, estudava, pago muito imposto. E um belo dia eu percebi que a culpa dessa bandalheira toda, né, dessa situação que a gente chegou, é justamente da gente, sociedade civil, pessoas normais, de carne e osso, que trabalham, que pagam imposto, que sabem onde é que o calo aperta. E eu percebi que se a sociedade civil não levantasse do sofá, não parasse de reclamar e fosse fazer a sua parte, né, eu percebi que se eu não me levantasse, ninguém ia fazer. Então eu decidi me candidatar, não para fazer da política uma profissão. Eu sou jornalista, sou sua colega, como você falou. Até porque no meu partido é proibido você se reeleger mais do que uma vez, como o da Luz falou, política na profissão e muito menos negócio de família. Então a gente vê políticos se reelegendo milhares de vezes, depois coloca o filho, o sobrinho, o neto, e essa não é a ideia, né? A ideia é a gente fazer um mandato
reeleger uma vez, se for um bom trabalho, e pronto, volta para o mercado, volta para sua profissão. Priscila, muito obrigado por sua apresentação. Vamos ter tempo de discutir suas propostas e tudo que você tem para falar aos baianos. Também do meu lado direito temos Laina Crisóstomo, ela que é do PSOL, outra jovem candidata que está colocando o seu nome para a escolha dos baianos. Por que é que os baianos votariam em Laina Crisóstomo? Eu estou na direita, mas eu sou de esquerda, quero registrar isso também. Primeiro que eu sou advogada feminista, né? Sou mulher negra, sou uma mulher que há muito tempo já atua no movimento social. Atuei desde os meus 14 anos que eu faço movimento social, né? Que eu faço militância, que faço ativismo, que luto de forma coletiva para garantia de direitos, né? Sejam dos estudantes, como foi na Revolta do Buzu, também pelas mulheres, eu criei a Tamo Juntas, né? Eu sou presidenta e fundadora da ONG Tamo Juntas, mas para além disso é pensar em pautas que cada vez mais têm sido colocadas no Congresso Nacional, que é combater opressões e combater as violações de direitos humanos que a gente tem visto todos os dias. Então, o que eu pretendo, e é o que eu já faço todos os dias, é combater exatamente as violações de direitos humanos. É fazer com que a política seja um espaço de garantia de direitos fundamentais, e que as pessoas tenham cada vez mais oportunidades e acessos e justiça. Laina, muito obrigado. E temos uma cadeira vazia aqui representando o candidato Sargento Isidoro, do partido Avante, que confirmou a presença com a nossa produção, mas de última hora disse que não poderia participar conosco dessa conversa. Tá aí a cadeira, seria do Sargento Isidoro, que foi convidado e não veio para a roda de conversa, o debate conosco. Vocês estão vendo que temos candidatos das mais variadas ideologias, vertentes, justamente para representar todos os espectros políticos partidários. Vamos conversar agora com os nossos principais temas e para isso eu vou chamar o gerente de jornalismo da Aratu, integrante do Comitê Linha de Frente, Matheus Carvalho. Seja bem-vindo, Matheus Carvalho. Tudo bom? Tudo bem? Estou sentado Todos aqui, você está em pé. Também. Você fique à vontade para propor um tema aos Apresentar o primeiro tema, porque é uma coisa que já me chamou a atenção aqui no debate, com a ausência do Sargento Isidoro, hoje temos uma maioria de mulheres no grupo. Essa é uma discussão que está muito forte atualmente. Se fala muito nisso, principalmente na campanha presidencial. Eu ouço falar muito em machismo, misoginia, luta pelos direitos das mulheres. A questão que eu queria levantar aqui para vocês discutirem é o seguinte. Hoje essa discussão parece ter sido apropriada, ter sido sequestrada por um determinado grupo político, um espectro político, tomou para si essa discussão. A primeira questão é, esse grupo realmente representa bem as mulheres? Por que não existe ativismo relacionado às mulheres, à direita, por exemplo? Por que essa discussão ficou restrita aos grupos que estão à esquerda? E se é a melhor maneira de discutir o assunto, a forma como está sendo conduzida atualmente. Então, fiquem à vontade. Matheus Carvalho, muito obrigado. Vamos oferecer para os nossos convidados 1 minuto. Eu acho que 1 minuto dá para a gente debater à vontade. Começando por Laina Crisóstomo. O que é que você achou dessa pergunta de Matheus? Então, eu gosto sempre de dizer que o feminismo, ele luta para que as mulheres tenham direitos. Para que as mulheres, inclusive, tenham o direito de escolha, né? Escolher ser direita ou esquerda é uma luta do feminismo, né? Garantir que as mulheres escolham, inclusive, não serem feministas. Mas é necessário pensar que a conquista dos direitos, ela perpassa pelo movimento feminista e pelo movimento de luta das mulheres. E quando a gente fala, por exemplo, da participação de mulheres dentro da política, da falta de representatividade, a gente está querendo dizer aqui, nesse cenário, né? Que atualmente no Congresso Nacional, né, na Câmara de Deputados Federais, a gente tem 513 deputados federais, a gente tem 50 mulheres. Isso significa dizer que a gente tem menos de 10% de representação entre esquerda e direita. Eu estou dizendo que a gente tem menos de 10% de mulheres sendo representadas na Câmara Federal hoje. E aí, dessas 50, apenas 5 são mulheres negras. Eu estou dizendo que existe ainda pior uma subrepresentatividade de mulheres negras. E aí, quando eu trago para a Bahia, que a Bahia elege 39 deputados federais, desses 39, apenas 3 são mulheres. E que atualmente, né, a deputada Eronildes, né, enfim, está numa secretaria e Moema é prefeita, né? E a gente tem ainda pior essa perspectiva. Então, o que a gente está dizendo é, mesmo entre esquerda ou direita, não existe representatividade, não existe participação política, porque não adianta a gente garantir cotas no TSE, sejam cotas de participação política ou cotas de financiamento eleitoral, se a gente não garante de fato
que mulheres sejam eleitas. Eu não quero ser só candidata, eu não quero ser cota de candidatura nem cota de financiamento público. Eu quero ser cota de eleitora. Essa de uma mulher opinião eleita, da entendeu? Laina Que eu acho Crisóstomo do PSOL, muito obrigado. Eu quero saber o comentário de Priscila sabia que ia Chamas, partir do Novo. Por que será? ao contrário, né? Priscila Chamas dá o contraponto. Você oferece algum contraponto para o que ela Sim. falou? Eu tenho muito medo quando a gente fala em garantir que eu vou ser eleita. Eu sou mulher, estou entrando na política. Eu tenho consciência que eu sou uma candidatura viável, não porque eu sou mulher, enfim, não por causa do meu sexo. Eu acho que a falta de participação da mulher na política passa a ser um problema se houver algum empecilho para a mulher entrar. E a minha experiência na política, desde 2016, quando eu comecei, é que eu não senti nenhuma dificuldade extra por ser mulher. Não no sentido de machismo, de haver algum conluio para evitar que as mulheres entrem. Ok, eu tive bebê agora, tenho uma filhinha de 2 meses. Essa seria uma dificuldade, mas foi uma escolha minha. Eu quis ter um bebê e fazer campanha ao mesmo tempo. Então, acho que não dá para eu culpar ninguém, para eu cobrar que ninguém faça algo para resolver essa situação. Mas no sentido de preconceito, de barreiras, pode ser que nos partidos de esquerda seja diferente, mas nos partidos liberais, aqui no Novo, eu não percebi nenhuma dificuldade extra, eu não vejo necessidade de cota nesse sentido. Eu acho que eu consigo competir de igual para igual com os homens. Obrigado, Priscila. Kátia Alves, que é de um partido considerado de direita. A senhora enfrentou algum tipo de dificuldade por ser mulher na política? Não só enfrentei, como enfrento. Eu acho que todas as mulheres enfrentam historicamente. Nós fomos preteridas em muitos direitos. Não é fácil você conquistar o espaço, não só na política, mas no mercado de trabalho, na sociedade de um modo geral e na minha carreira em particular. Então, até hoje, quando eu digo que sou delegada de polícia, eu me sinto duplamente violentada, né? Porque olham para mim com desdém, delegado de polícia, e vira o rosto. Então, não é fácil, a sociedade ela ainda é machista, nossos direitos eles foram, não digo nem violados, não nos foi passado os direitos que eu acho que nós mulheres temos. Eu digo isso com quase 60 anos de idade. Eu tenho uma filha de 36, tenho 3 netas, a 4ª a caminho, e acho que tenho um compromisso muito grande, não só com a minha filha, mas principalmente com as minhas netas, de deixar uma sociedade mais justa para todas as mulheres, principalmente no mercado de trabalho. Kátia Alves é candidata a deputada federal pelo Partido dos Democratas. PRTB é representado por Daluz. Caso o senhor seja deputado federal eleito, o senhor pode ajudar a equilibrar um pouco as forças que parecem antagônicas entre o gênero masculino e feminino na política? Olha, eu vejo que quando não se unir homem e mulher, gay, hétero, negro, branco, rico, pobre, e parar com essa divisão, e a gente não se unir para lutar contra o governo que toma tudo em imposto e não devolve em forma de benefício, em forma de retorno dos impostos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Sou contra o machismo, como sou contra o feminismo, porque eu acho que os ismos, os extremos, não levam a lugar nenhum, a não ser a divisão da sociedade. Nós temos que nos unir, voltar a ser uma nação só, voltar a lutar pelo interesse coletivo e não por grupos divididamente, pensadamente, para que se briguem entre si e não se unam em torno de um objetivo realmente decisivo, que é mudança da questão dos impostos, a mudança da questão das oportunidades, enfim, nós temos que nos unir, porque nós todos somos brasileiros e brasileiras e não existe essa diferença. Outra coisa, quando você fala e também racismo, né? A gente é uma raça só, é a raça humana, e a gente tem que entender que a raça humana, ela vem de Deus, da qual eu creio. Se você não crê, o problema é seu. Daqui a pouco comentaremos sobre igualdade de etnia, igualdade de gênero, já foi comentado agora, e vamos saber o que Laina Crisóstomo acha sobre essa declaração de Daluz do PRTB. Agora vamos para Zé Neto, que é deputado estadual pelo PT. Eu gostaria de saber do senhor, como é que o senhor se posiciona nessa questão de gênero? A pergunta de Matheus é... Olha, tem que ter mais políticas públicas para as mulheres. Isso tem que ter. Não tem essa de que é natural, que não tem dificuldade. Isso não existe. Tem dificuldade, as mulheres têm dificuldades, muitas ainda. E só se falou em política pública para a mulher depois do governo Lula. E quando nós começamos a entender que tem que ter política inclusiva não só para mulheres, para negros, para índios, para homossexuais, para todas essas minorias que eram muito excluídas. E as mulheres não são minoria.
mas são, eu diria, uma parte suculenta dessa opressão. E a sociedade é machista. O fato até que Laila colocou, muito pertinente que você colocou, é que, claro, se tem ainda poucas mulheres, é que o processo que ainda está na sociedade ainda é machista e não dá visibilidade para que as mulheres que realmente precisam de mais desenvolvimento na política possam ter o espaço que merecem. Acho que tem que ter mais espaço para as mulheres, sim, mais políticas públicas e fazer com que isso aconteça. Não vai cair do céu. Não tem essa de natural. Às vezes a pessoa está na classe média ali, está achando que o mundo é aquele e não é. Tem muita coisa, talvez na classe média tenha uma outra conjuntura hoje de percepção desses temas. Mas no dia a dia o feminicídio está aí. A opressão das mulheres está aí. No dia a dia de uma delegacia, Kátia sabe o que é, que eu estou te dizendo. Então tem muita coisa, muita dificuldade para as mulheres, sim, muitas. E as mulheres precisam de políticas públicas e mais abundância disso para que elas tenham mais espaço e direitos. Esse é Zé Neto, candidato a deputado federal pelo PT. Vocês viram que são opiniões divergentes, mas sempre respeitosas. É por isso que eles foram convidados pelo alto nível do debate que podemos promover aqui. Você pode participar pelas redes sociais do Aratu Online. Esse debate também será transmitido na TV Aratu. Matheus Carvalho, você ficou satisfeito com as respostas? Gostei, agora estou achando morno nesse negócio. Viu? Esse negócio de tempinho de um minuto. Podem falar no tempo uns dos outros, porque isso é uma coisa que vai acontecer no plenário, se todos forem eleitos. E é uma forma também do eleitor em casa observar essas nuances, né? Quem deixa falar, quem fala. Eu queria falar depois para a Priscila. Fiquem à vontade, eu acho que vai ficar mais legal ainda. Pessoal, então, obrigado, tchau, bom debate para vocês. Matheus, obrigado. Daqui a pouco teremos a participação de outros participantes também da equipe da Aratu, outros jornalistas. Temos aqui um piso colocado que é justamente para simbolizar a jornada que cada candidato vai enfrentar para chegar, quem sabe, até o Congresso Nacional. É uma jornada difícil, de pés no chão, que representa justamente a batalha que cada baiano, cada brasileiro faz por um futuro melhor. Kátia Alves pediu uma parte para comentar as declarações de Priscila Chamas. Tem o direito à réplica. Tem o direito à réplica, por favor. Eu fico muito feliz, Priscila, em ouvir seu depoimento. Você jovem, que deve ter idade de ser minha filha. Então, eu estou muito feliz em saber que a minha geração contribuiu para que a sua geração não sinta tanto preconceito quanto eu senti e sinto até hoje, que eu estou entrando na terceira idade, aí já vem o outro preconceito que é com o idoso. Então, você me deixou aqui bem mais tranquila hoje, em saber que eu colaborei para que a sua geração não sentisse o que eu senti. Obrigada. Você está satisfeita com essa... Então, eu queria só fazer um adendo. É que quando a gente discute ideias, quando a gente discute projetos, quem está colocando essas ideias, quem está colocando esses projetos é irrelevante. E assim, o meu partido é feito de ideias, né? A gente defende um projeto. Então é irrelevante se quem está lá na frente é homem, se é mulher. O candidato à presidência do meu partido é um homem e ele me representa muito mais do que muitas mulheres. Então, assim, para me representar, não precisa necessariamente ser mulher, né? Pode ser mulher, pode ser homem, pode ser hétero, pode ser gay. Eu acho que quando a gente tem ideias semelhantes, representa do mesmo jeito. Muito bem. Agora o que ele está dizendo, Priscila, para não parecer que tem uma coisa só nisso, tem um outro lado da história que é o seguinte: o espaço que se fala de minorias ou de quem é oprimido no processo social, ele se dá também quando as pessoas não têm garantias, não têm direitos, não têm espaço para crescer com sua ideia, crescer com sua profissão. Acho que se você disser, melhorou muito nos últimos 30 anos, melhorou. Para o que éramos e onde estamos, melhorou alguma coisa. Mas ainda tem uma tarefa grande e essa temática, ela não pode ser colocada numa temática de igualdade, que não é. Não é. A sua situação é privilegiada. Porque eu estou num partido. Não é porque você está no partido. Você está na classe média, você é branca, você é bonita, você é repórter, você trabalha num bom jornal, está tudo bem. Mas não é essa a realidade. A realidade é outra, muito difícil, principalmente para as mulheres negras, para as mulheres pobres e para as mulheres da periferia. Então a gente tem que pensar isso num processo. Quando se fala em cotas, eu sou a favor de cotas, sempre fui. Para eu ser estudante na Universidade Federal e me formar em Direito, dos 220 que estavam lá, não sei se chegavam a 20 os que eram de escola pública. Isso, inclusive, feriu muito, e muita gente está ferida até hoje por conta disso. Tem uns que se dizem classe média. Minha filha de 12 anos, ela é muito lúcida, ela me disse: meu pai tem um problema grave numa parte bem suculenta da classe média. Ela tem medo de ser parecido com preto e com pobre. E tem medo de ser parecido com o povo brasileiro, que a grande maioria são negras, negros, são mestiços
e são pessoas que vêm do sertão, pessoas que vêm dos pampas, eles gostam de parecer europeu, com branco, com rico, tudo bonitinho, lá na estética é diferente. Candidato Zé Neto, só muito pra obrigado. concluir, é preciso que a gente não coloque as coisas como se tivesse... Não tem dificuldade nenhuma. Tem dificuldade, as mulheres precisam de mais espaço e precisam sim de mais políticas públicas. Obrigado, obrigado, candidato Zé Neto. eu- Antes da tréplica de Só um Priscila segundinho. Chama, só uma questão de cotas que foi reivindicada pelo da Luz. Que a questão, né, essa divisão que o Zé Neto prega, né? Para mim o problema é a educação. Se tivesse educação de qualidade para todo mundo, já teria resolvido esse problema, né? Inclusive, vários países resolveram dando educação igual, tanto faz do filho do pedreiro como do filho do presidente. Esse tipo de problema você deve estar tendo lá no Congresso Nacional, de querer se parecer playboyzinho, sei lá do quê. Porque eu acho, né, que você, como político, assim como eu, deveria ser obrigado a utilizar o hospital público. Sua filha, como meu filho, estuda na escola pública, eu utilizo o hospital público, aí sim começa a melhorar os hospitais. Por exemplo, foi só o Lula cair na cadeia, que as cadeias começaram a melhorar. Agora tem direito até a televisão. Televisão, não sei o quê, sonzinho, né? Tem direito a sonzinho. Lá na e já na cadeira, na cadeia comum não tem isso daí. É procedente isso que da Luz falou? Não. Que as cadeias estão Se você entra melhorando? no presídio feminino daqui de Salvador, você vai ver que as mulheres não têm recebido, por exemplo, o repelente que é direito do Ministério da Saúde por conta do Zika vírus. Então não dá pra gente dialogar. E eu acho que quando o Zé Neto traz essa reflexão e quando o Caixa também traz essa reflexão sobre o papel das mulheres e essa perspectiva de verdade da Luz, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado e a gente precisa ter muito respeito com as pessoas e com as diferenças. Eu acho que se a proposta do debate aqui é de diálogo, é pra gente dialogar. Não dá pra gente ser agressivo como, por exemplo, você foi. Se você não acredita em Deus, o problema é seu. Eu não estou falando de Deus e aqui Mas não tá eu não falando quero pra falar. você. Você falou comigo, falou Não, olhando eu falei pra pra mim. ó, pra você câmera. Você falou olhando pra câmera mim. atrás de você. Você falou, se você não acredita, o problema é seu. Tem uma câmera atrás de você, você não está acostumado, aquela câmera é sua, você usa ela. Candidato da Luz, por favor, Deixa eu candidato. falar. Por favor, Vamos candidato. garantir, Pra você, vamos não. garantir porque isso é violência de gênero. Bora, Isso é mas você tá atrás, a interrupção- câmera isso é tá interrupção atrás. de mulheres. Fecha o microfone da Luz, Então, por quando a Tira a gente câmera fala, dali, que ela tá quando a atrapalhando. gente fala, mas eu tô falando ali pra sua cara mesmo, eu tô falando pra você. Pode Se falar. o problema é esse, eu tô falando pra você. Eu acho que a gente precisa ter muito respeito quando a gente fala sobre todas as políticas e todas as questões que foram levantadas. Quando você diz que homens devem se unir a mulheres e negros devem se unir a brancos, a gente precisa trazer dados. E se você quer de fato ser político da Luz, a gente precisa trazer Eu dados. tenho dados. E aí a gente precisa Mas não entender foi perguntar de que não dados dá aqui. pra gente, como Priscila disse, que tá tudo igual, tá tudo normal e todo mundo tem Não, eu não acesso a falei isso, tudo. eu vou ter a tréplica já já. Pronto, você vai ter a sua tréplica, meu amor. Então vamos lá. Quando você fala que teve acesso e foi tudo tranquilo e que na verdade você se esforçou e que agora foi uma escolha sua ser mãe e ter uma criança de 2 meses e ser política, e que é tudo tranquilo e está sendo tranquilo porque foi uma escolha sua, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque meritocracia é algo extremamente perverso. É dizer que um menino preto da periferia, que todos os dias é tentado a ser cooptado pelo tráfico porque não tem políticas públicas. Concordo que é Ô, perverso. nego, vamos respeitar Quando não a tem fala. educação igual. Na sua fala, eu não te Só a interrompi. tela concluir, por Na favor, sua fala, eu Laila. não Mais te interrompi. 20 segundos. Então falando, deixa eu não é? 20 terminar segundos. o que você fala. 20 segundos pra é gente assim passar que a o gente tempo. aprende na escola. A educação, não é isso que você quer implantar? Educação é isso. Você espera o coleguinha falar para depois você falar. Então, quando a gente fala da necessidade de implantação de políticas públicas para garantir que esse menino preto da periferia tem a mesma oportunidade do menino que estuda na Anchieta, por exemplo, eu estou querendo dizer que eles não têm a mesma oportunidade. E se esse menino preto da periferia se esforçar, ele não vai conseguir chegar no mesmo lugar que esse menino da Anchieta. E a mesma coisa acontece para mulheres. Porque o que a gente está falando é, não dá para construir política sem ter políticas públicas diferenciadas. Claro. Porque o placar não está zerado. Pessoas privilegiadas precisam entender que são privilegiadas. E se 503 mulheres são agredidas por hora no Brasil, e se uma mulher é assassinada pelo machismo a cada 1h30, se um jovem negro é morto por violência policial ou pela situação do crime a cada 23 minutos, significa dizer que existe uma sociedade de privilégios. E meritocracia é quem tem acesso a direitos que quer debater o Obrigado, tempo todo contra as minorias Laina que Crisóstomo têm do PSOL. opressões. Muito obrigado pela ponderação sua. Agora, Priscila Chamas, para encerrar o assunto do gênero, a gente ir para assuntos importantes como emprego, saúde, Pronto. violência. Vamos lá. Vamos lá, Priscila, Bom, por favor. 30 segundos. Pô, 30 segundos? 30 Ela segundos falou pra 4 resumir. minutos. Bom, existe uma diferença de direitos negativos e direitos positivos. Direitos negativos significa você não ser assaltada, não ser agredida, não sofrer machismo, você não ser impedida de exercer alguma coisa por ser mulher. Direitos positivos é você querer uma vantagem extra por ser mulher. Isso eu sou contra. Agora, se você disser, eu tentei entrar na política e não consegui porque, enfim, havia alguma lei que me impedisse. É um absurdo. Agora, eu quero entrar na política, eu mereço cotas, eu mereço entrar na frente de todo mundo porque eu sou mulher. Não. Por quê?
Você tem que defender suas ideias, você tem que ser eleita pelas suas ideias, não porque você é mulher, porque você é negra, porque você é isso, porque você é aquilo. Eu acho que a gente precisa parar um pouquinho de dividir a sociedade, como o Zé Luiz falou, entre homem, mulher, negro, branco, hétero, gay. Gente, isso tá uma doença. A sociedade está doente com esse negócio. Por que a gente não pode ser simplesmente seres humanos, brasileiros, cidadãos, que queremos que todo mundo tenha saúde, todo mundo tenha educação, todo mundo, enfim, saia da pobreza? Acho que no fundo é o que todo mundo quer. Alguém aqui vai dizer, eu não quero que o pobre tenha saúde, eu não quero que o pobre vá para a escola. Claro que não. O que te difere Zé Neto do PT, obrigado, Priscila. Só para encerrar, viu? Porque justiça social você faz tratando desigualmente os desiguais. Mas você não faz justiça social tratando as igualmente... pessoas são desiguais com a natureza. Eu ouvi Todas você as falar. sociedades que tentaram igualar, igualaram na pobreza. Cuba está aí para provar isso. Obrigado, eu ouvi Priscila. você falar. Deixa eu falar agora. Por favor, Zé Neto. Você tem que tratar desigualmente os desiguais. É muito cômodo falar de onde você está falando. Me desculpe, essa ideia é uma ideia conservadora. É uma ideia que acha que todo mundo nasce igual, mas não permanece igual. As pessoas podem até nascer tudo criancinha. Ninguém nasce igual, ninguém vai ser igual. Mas nunca. Criancinha só. Você nunca vai conseguir igualar as pessoas. Meu amor, deixa eu ouvir. Classe social, condição social, as condições. Eu defendo cota. Defendo cota para a universidade, defendo cota para mulher, defendo cota para negro. Se a gente pegasse todo o dinheiro do mundo e dividisse igual para as pessoas, amanhã já ia ter gente rica e gente pobre novamente. As pessoas são diferentes. Por favor, Priscila. Seu partido está nascendo muito mal, porque se ele pensar assim, ele nunca vai construir um Brasil que possa corrigir, principalmente as grandes desigualdades. Corrigir com o presidente preso, é assim que o PT corrige as desigualdades? Deixa eu dizer a você. Se você deixar eu concluir, o presidente está preso e o povo está soltando ele. Agora, os que estão soltos, muitos desses, deveriam estar presos, porque esses que são os verdadeiros bandidos. E eu acho até, para te dizer, que essa prisão de Lula, você que é uma pessoa inteligente, sabe que jamais no Brasil alguém foi preso, jamais, nunca no Brasil alguém foi preso por um apartamento que nunca morou, por uma chave que nunca teve propriedade, nem posse. Ele declarou o imposto de renda, Zé Neto. Está declarando o imposto de renda. Para não ficar dito com o meu dito. Ó, ali tinha um apartamento que ele tinha estava comprando, um apartamento de 2 quartos. O senhor mudou de assunto. Esse apartamento estava lá realmente, lá no imposto de renda dele. Nunca foi entregado. Leida, por favor. Agora, essa situação também o Pedalinho. Corta o microfone do candidato Zé Neto. Pauta de mulheres, pauta de mulheres. O senhor mudou o assunto para Lula. Temos outros temas para falar que são muito relevantes para a população baiana e vocês podem analisar pelo comportamento de cada um e também pelo discurso quem seriam os melhores candidatos para vocês votarem em 7 de outubro. Um tema muito importante para os baianos se chama segurança pública. A Bahia, infelizmente, lidera o ranking de homicídios no Brasil, segundo estatísticas de organizações independentes. Sobre esse tema, eu gostaria de perguntar à ex-secretária de Segurança Pública, delegada de carreira e agora candidata a deputada federal, Kátia Alves. Existe solução para a segurança pública, para a violência na Bahia? E o que a senhora, como deputada federal, poderia ajudar nessa solução? Bom, segurança pública não é um assunto de fácil solução, mas também não é insolúvel. A questão da violência e criminalidade, ela perpassa por muitos fatores. Saúde, educação, infraestrutura, geração de emprego e renda, oportunidades, igualdades. Não é um tema simples, é complexo, mas principalmente eu pontuo como o mais importante, a valorização dos policiais. Que infelizmente, nos últimos 12 anos, eu como policial posso dizer, nós não fomos valorizados, não recebemos treinamento, capacitação, reajuste salarial, 4 anos sem reajuste salarial, e isso impacta diretamente no resultado da violência e da criminalidade. Se você observar, houve, ao longo do governo do PT, houveram investimentos na área de segurança pública, mas o resultado foi inversamente proporcional. Aumentou-se o investimento, talvez, aí uma questão política, uma questão do gestor, em priorizar os gastos. Mas eles não foram bem aplicados na medida em que, durante esse período, aumentou e muito o índice, principalmente de violência, que diz respeito a crimes contra a vida. Nós somos campeões de homicídios no Brasil. A opinião da candidata Kátia Alves, todos vão ter o direito a comentar, mas agora eu chamo a jornalista Maiane Nogueira, que tem uma pergunta justamente sobre esse tema segurança pública que eu quero direcionar a Daluz. Por favor, Maiane. Olá. No dia a dia, na nossa rotina, né, como repórter, a gente presencia e conta muitos fatos da ação truculenta da polícia chegando em bairros,
não importa a classe. Eu queria perguntar para a Daluz, mas também estender para os demais, sobre o que vocês acham disso. É preciso ter mais ações para investigar esses crimes, independente da classe, ou os policiais precisam ter mais liberdade para chegar atirando e matando quem eles acharem de dever? Daluz, o senhor faz parte de uma coligação cujo candidato a presidente coloca muita ênfase na ação da polícia, inclusive no armamento da população. Como o senhor se posiciona em relação a esse comentário de Maiane? Obrigado, Maiane. Beleza, obrigado. Primeiro, a gente tem que começar. A segurança começa pela educação. Como tinha falado Laila agora de pouco, que um estudou no Anchieta, outro estudou na periferia e não tem a mesma oportunidade. Concordo, eu acho que todo mundo tem que ter o mesmo nível do Anchieta, aquele da periferia e o que mora lá no lugar mais nobre que tem aqui em Salvador. Em relação à segurança sobre o porte de arma, foi feito um plebiscito em 2005, aonde ganhou a continuação do armamento. Então, para que fizeram um plebiscito para decidir se desarma ou não desarma, ganha a manutenção do direito da arma e da posse da arma, e depois vão lá e dão uma tapetada e proibiram da maneira que está hoje restrito. Antigamente você comprava na Mesbla um revólver, né? Hoje criou-se essa dificuldade. E qual foi o que eles disseram? Que iria melhorar a segurança. Pronto, nós somos o país que mais mata no mundo. Mais do que a faixa de Gaza, mais de qualquer outro lugar. Ou seja, esse discursinho de que desarmar iria ajudar não funcionou, porque esqueceram de desarmar os bandidos. Em relação ao policial, o cara sair de manhã, não sabe se volta vivo. Ir para um lugar aonde ele vai ser recebido, não estou dizendo que é comunidade, não. Ele está indo para combater o crime, então ele não sabe se volta vivo. Então ele tem que ser, como disse Kátia Alves agora, valorizado, né? Nós temos que valorizar o policial, não tem como passar sem a valorização do policial. Então, esse quesito educação é importantíssimo, inclusive uma militarização das escolas, para que as crianças tenham segurança dentro da escola, não tenha droga dentro da escola, não tenha jovem batendo em professor, apanhando, morrendo lá dentro. Então Muito já obrigado. Começa já da base. Obrigado, candidato Daluz do PRTB, sobre militarização nas escolas. A proposta que Daluz acaba de lançar aqui, eu quero a opinião da Laina Crisóstomo do PSOL. A senhora concorda com isso? Não, sou totalmente contra. E, na verdade, eu acho que a gente precisa pensar numa perspectiva de segurança pública diferenciada. E aí eu tenho que concordar com o Daluz, né? Em algum momento a gente concorda na vida. Oba, Educação. Ganha o dia. Não dá para se pensar numa perspectiva de segurança pública sem pensar em educação. Assim, não dá para a gente construir presídio, terceirizar presídio, porque essa tem sido a perspectiva que tem acontecido ultimamente, fazendo com que mais pessoas sejam encarceradas sem, de fato, promover um processo de educação. O que a gente tem feito hoje no Brasil é fechado escola e construído presídio. E tem que ser, na verdade, o inverso. Trabalhar a segurança pública é pensar por uma nova política de drogas, é pensar que o que aconteceu e o que tem acontecido no Brasil é um fenômeno pós-lei de drogas. No período pós, quando nasce a lei de drogas, a gente tem um aumento significativo da política de encarceramento no Brasil. E essa política de encarceramento do Brasil, inclusive, tem gênero e tem cor, né? Existe um processo de feminização do cárcere, mais de 500% de aumento nos últimos 10 anos de mulheres que estão sendo encarceradas em razão justamente da lei de drogas. E, para além disso, a gente tem cor nesse cárcere, majoritariamente negro. Laina Crisóstomo do PSOL, dando a opinião. A Priscila Chamas, que tem a sua vertente liberal. Eu queria também um comentário seu, Priscila Chamas. Primeiro eu vou fazer uma provocação para a Laina. Pois não, aqui ela falou estamos dos abertos. presídios. A maioria absoluta de presos é homem, então a gente teria que igualar isso também? Sim, nega, porque inclusive a gente não consegue nem ter protagonismo no crime. Como assim? Nem no crime as mulheres mulher conseguem tem que ser ter tão protagonismo. criminosa quanto o Porque, homem. na verdade, o que existe hoje é cargo de mulher do chefe da boca. Então, nem as mulheres precisam protagonismo se no especializar crime. mais no crime, é isso? Não, Pra meu poder amor, ser presa? eu acho que o crime reflete o que a gente vive na sociedade. É uma política de patriarcado que existe mulher de bandido, mulher de pastor, mulher de policial, mulher de delegado, Então, mulheres, mulher de vamos juiz. assumir Mas eu não quero ser o mulher de protagonismo ninguém. no crime. Eu não quero ser mulher de ninguém, eu quero ser dona da minha história. Seja no crime, ou seja no direito, ou seja na política, ou seja no judiciário. Eu quero ser dona da minha história. E no crime o que tem acontecido é isso. Infelizmente, esse processo de feminização do crime tem se
se dado justamente quando os homens são encarcerados e as mulheres entram para levar droga para seus companheiros, ou simplesmente elas têm que assumir a boca porque os Mas se elas companheiros entram são para presos. levar droga para seu companheiro, é uma escolha delas. Elas É, sabem sim, que não pode e vão assim mesmo. É porque você não consegue entender esse processo de dominação do patriarcado. Talvez você viva isso, mas não consiga, né, sintetizar na Vai vida. ver Porque que é sou eu. difícil dialogar sobre o patriarcado com quem não consegue ter sensibilidade e empatia com outras mulheres. Com quem pensa diferente, Não, né? é Realmente porque, deve ser na verdade, muito difícil. não é pensar eu já diferente, fui não. feminista. Deixa eu dar o meu depoimento. Não, eu já fui não, deixa eu feminista. só terminar. É porque, na verdade, eu não estou falando de não ser diferente ou ser diferente. O que eu estou dizendo aqui, a gente precisa pensar numa perspectiva real. Assim. Existem números que provam todos os dias que mulheres morrem em razão do machismo. Existem números que mostram todos os dias que Quais mulheres números? morrem em razão de violência de gênero. Quais números? Como é que você pode ter algum número que diz que X% dos feminicídios, quer dizer, dos homicídios de mulheres, foi por causa de gênero? Não Meu tem. amor, aí não você existe vai esse para a dado. segurança pública e pergunta. Não existe esse dado. Você vai para a segurança pública e pergunta. Menos Porque é a de segurança pública que 5% dos mostra. homicídios são investigados. Como é que você vai afirmar A segurança que pública, que no existe processo de um percentual? investigação, que eu acho que, inclusive, é extremamente defasado, mas a segurança pública mostra o quanto tem, por exemplo, de históricos de agressões anteriores dessas mulheres que são assassinadas em razão do feminicídio. Então, assim, não é possível que você não assista noticiário. Agredir uma mulher é mais grave do que agredir um homem, do que agredir uma criança, do que agredir um idoso? O que a gente está dizendo... Eu acho que não. O que a gente tá Eu dizendo, acho que mais a uma vez, a gente agressão vai é falar sobre grave, gênero. o homicídio é grave, seja quem for a vítima. Priscila, a gente quer viver... Tentativa de a homicídio gente é grave, quer viver- estupro é grave, Laine- tudo é grave, Laine e independente de Priscila. quem seja Só de terminar. vítima. Laine, Priscila e Daluz. Rapidinho, Só para pontuar. a gente A maioria evoluir. dos homicídios é de É homem, não é de homem, eu mulher. sei Os homens morrem mais. A Você diferença quer igualar é a também a forma que se morre. cota de É cota de assassinato e A homicídio? forma que se morre é que é diferente. Zé Como os Neto, homens morrem e como as mulheres Zé são Neto, assassinadas deputado em estadual, e conjunto. Kátia difícil Alves, fazer uma candidata a análise. deputada federal, querem falar. Ó, gente, primeiro que essas contas de independência de quem faz essas contas, a forma de contagem na Bahia é transparente e qualquer de um de vocês da imprensa tem acesso direto aos dados de todos os hospitais e todas as delegacias. Acontece Olha que em por São quê? Paulo é por grupo, Rio é por grupo, Minas é por grupo, ocorrências por grupo é muito... Bota no preto e no branco que vocês vão ver que não está nessa tragédia, mas também não está bom. Bom não está. Agora, eu ouvi Kátia, e com todo respeito, quando nós começamos o governo, Kátia, vocês estavam na HAP1 para os eu recebia policiais. 3. Eu recebia 3. Nós já estamos lá na 5ª. Outra, nós éramos aqui para delegado o 19º do Brasil, salário, não, 21º do Brasil. Hoje, graças a Deus e a política que nós implementamos, fizemos uma valorização que os delegados têm e terão, e sempre terão conosco, o respeito. Procure saber que você sabe que foi um avanço de mais de 6 vezes, mais de 8 vezes do que ganhava. Eu vou te mostrar Outra, o deixa eu contra-cheque. concluir, Eu tenho um vou contra-cheque, né? A Polícia Militar saiu de 19º salário para dentro das 4 melhores salários do país. Tem 4 anos sem ajuste, vírgula. Nós demos uma reajuste para a Polícia, para a Segurança Pública e para a Educação ano passado. E, aliás, só 5 estados no Diga Brasil... qual foi o percentual. 5 estados no 1%. Brasil, 5 estados no Brasil deram reajustamento a alguma categoria. Nós demos há 4 anos atrás, porque, infelizmente, depois do golpe que vocês do DEM, junto com o PSDB, junto com essa turma da direita, deram na Dilma, que não fez. Dilma saiu há 4 anos atrás? Perderam a Não. eleição, não conseguiram encaixar a derrota. Pauta bomba no primeiro ano, que foi 2015, até hoje. E essa crise abateu o Brasil. E só 4 estados, e a Bahia está entre eles, deu algum reajustamento de categoria. A Bahia deu 2, inclusive. Porque desses 4 estados, só a Bahia conseguiu dar a segurança pública e a educação nesses 4 anos, 2 ajustamentos. Sei que tem dificuldades, agora está bem melhor do que o período que vocês saíram do governo e deixaram menos de 500 carros de polícia da militar funcionando lá no interior e aqui na capital. Candidato Zé Neto. Hoje tem mais de 6 mil carros. Muito obrigado por utilizar o tempo. A estrutura de polícia do Estado hoje tem quase um triplo de investimento do que nós encontramos. Agora, óbvio que polícia, segurança, não é só polícia. Aí eu vou com Laila. Segurança são vários fatores. Educação primeiro, que vocês estão querendo entregar o pré-sal, porque aí o pré-sal era uma grande garantia de que nós teríamos lá 75% daquele valor do pré-sal para a educação e 25% para a saúde. Educação é importante. Candidato, é desculpe importante interromper, mobilidade, candidato. é importante política O senhor está social, fugindo do política tema. O senhor está Inclusive, fugindo do então, tema. eu quero dizer que segurança pública não é uma temática só de polícia. Agora, é, claro, fundamentalmente, no primeiro momento, Obrigado, melhor, e obrigado ao nisso a Bahia candidato tem Zé Neto. trabalhado O muito. candidato Zé Neto Deixa eu apresentou só- dados, deixa agradeço eu ao só candidato Zé Neto. Quero saber se a candidata a deputada federal Kátia Alves já foi
secretária de Segurança Pública, contesta os dados apresentados por Zé Bom, Neto. eu recebo o GAP 3 desde 2004. Então, ele não encontrou o governo com GAP 1, a polícia com GAP 1. Não, isso aí, não, era GAP 3. Era GAP 3. Nós temos isonomia, era GAP 3. Em relação a investimentos, muito se falou aqui que segurança é questão de educação. O governo do PT fechou 166 escolas. Em 12 anos, não construiu uma sala de aula sequer. Uma, não construiu. Foram fechadas 166 escolas em todo o estado. Então, não adianta o investimento, aquilo que eu disse. Você investe, mas o resultado está aí. Quando você fala que estatística é por grupo, a estatística referente a mortes violentas, você pode conseguir no Ministério da Saúde. Morte violenta são todas aquelas mortes por causas externas. Causas externas é que tipifica morte violenta. Aqui, eu sou da polícia, eu trabalho na polícia, aqui é encontro de cadáveres. Só se considera, na estatística, homicídio quando a vítima morre no recinto fechado. Se for em via pública, a estatística consta lá como morte de causas a esclarecer. Então fica complicado. Só confirmando o dado de Kátia Alves, a produção do Linha de Frente, Léo Barçan, Camila Costa, apuraram que esses dados são obtidos pelo DataSUS, que é unificado. São dados unificados de todo o Brasil, pelo Ministério da Saúde, os dados de mortes violentas. Candidato da Luz, por favor. Não, deixa eu responder aqui o dado. Rapidinho, da Luz e Zé Neto para concluir. A educação não é... A gente vai falar de educação, vamos falar de educação. O senhor vai falar de segurança pública? O dado da educação que fechou 160 escolas é um dado que, inclusive, o segurança pública já colocou publicamente e já pediu desculpa pela universidade. Aliás, ele disse que lá aproveite aí, aproveite e me ajude aí. 120 salas. Vamos falar de educação. Vamos falar com a educação. Nenhuma nova foi construída agora. E tem muitas recuperadas. Nenhuma nova foi ele construída. próprio já disse publicamente, seu candidato, talvez você vamos falar de saúde, de educação. Já reverteu essa informação. Obrigado, candidato Zé Neto. Vamos falar de segurança. Para concluir segurança. A candidata a governador do PT no Rio de Janeiro, Márcia Tiburi, tem vários vídeos dela, ela fala que ela é a favor do assalto. Ela é a favor da droga, do sexo livre, de todo mundo andando nu por aí. É candidata a governadora do PT do Rio de Janeiro, num lugar igual ao Rio de Janeiro. Todo mundo peladão, usando droga à vontade, assalto, ela é a favor. É o candidato de Rui Costa, governadora do Rio. Candidato da Luz, o senhor fugiu do tema. O senhor fugiu do tema, candidato da Luz. Candidato da Luz fugiu do tema para o Rio de Janeiro. Eu sou. Zé Neto, a Bahia, candidato Zé Neto, candidato a deputado federal, atualmente deputado estadual, líder do PT. Por favor, da Luz. Procure aí, Márcia Tiburi no Google e você vai ver a louca, a doida. Márcia Tiburi não é candidata ao governo da Bahia. Márcia Tiburi nós estamos falando de segurança, nós somos federais e nós temos que cuidar da segurança do Brasil todo e da Bahia principalmente. Os baianos querem ouvir os senhores sobre o que a Bahia precisa. A Bahia está em último lugar no IDEB. O governador Rui Costa admitiu aqui no Linha de Frente que poderia fazer um pouco mais para melhorar os índices do IDEB. Aproveitando o candidato Zé Neto, que é líder do PT na Assembleia Legislativa e quer contestar dados da educação apresentados por Kátia Alves. Primeiro, os dados que a secretária passou, já foram, inclusive, revistos pelo próprio DEM, estavam errados. E outra, essa questão de IDEB, gente, só em Salvador tem mais de 110 mil estudantes que deveriam estar no estado e estão no município. E aí, o ensino básico. Minha cidade, que é Feira, tem 36 mil. Tem 64%, vamos botar em percentual. Os estudantes que deveriam estar no município estão no estado, ou melhor dizendo, ao inverso. E aqui a mesma coisa. Essas escolas que estão na mão do estado, elas têm um ônus grande para o estado. E o município, que tem o ensino básico, infelizmente não está dando conta do que tem também. E a gente está avaliando essas escolas, as escolas dos municípios, principalmente Salvador e Feira, tem uma deficiência muito grande, muito profunda. Como deputado federal, o senhor pode ajudar nisso? Olha, eu te disse agora há pouco, você precisa de mais recursos para a educação, muito mais recursos. Aqui na Bahia, nós praticamente dobramos, em termos reais e brutos, os investimentos na educação. Professores têm sido prioridade para a gente, formação tem sido prioridade. Nós temos trabalhado muito na educação. Vocês terem noção, nas universidades, nas 4 universidades, nós ampliamos em mais de 70%
acima do que nós passamos para os orçamentos de Estado, os valores de repasse para as universidades. Agora, se você não tiver um upgrade, ou seja, um recurso a mais, e é o que o Lula propôs quando deixou o governo e a Dilma continuou nesse caminho, que era o pré-sal, gente. O pré-sal é das maiores riquezas que o Brasil tem, se não a maior atualmente, e o pré-sal está sendo entregue. Do pré-sal, 75% dos royalties iria para onde? Para a educação, 25% para a saúde. O que aconteceu? Quando os caras deram um golpe, ou quando começou o governo Dilma, que começaram aquela confusão, eles, quando conseguiram derrubar a Dilma, cortaram recursos, congelaram recursos, e a gente viu um orçamento mais achatado do ponto de vista do recurso federal para chegar aqui nos estados. E não é só o caso da Bahia, é o caso de todos os estados do Brasil. Inclusive o Fundeb hoje precisa ser revisto. Da forma que o Fundeb existe, ele traz para um estado como a Bahia um problema grande, que a Bahia tem que fazer repasse, tem que fazer aporte dentro do Fundeb. Então a gente tem que pensar a educação, e pensar a educação é pensar com mais recursos, que oriundos desses recursos federais. Eu acho que a gente tem que rever a forma como estão tratando o pré-sal. A Haddad já se comprometeu com isso, queriam arrancar os motores do Brasil, é o pré-sal, é a energia, é a Embraer, é a situação também da indústria naval. Esses recursos são fundamentais para que o Estado tenha mais recursos, tenha mais Candidato condições Zé de enfrentar Neto, dificuldades muito da educação. obrigado por usar o tempo para explicar sobre a educação em nível nacional também. Da Luz, Priscila Chamas, o Partido Novo, como é que o Partido Novo enxerga a educação no Brasil? Também quer privatizar a educação? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro eu queria fazer uma sugestão ao PT, né? O Zé Neto está reclamando que falta recurso, que não dá para investir em educação. Mas o que o Tribunal de Contas do Estado percebeu não foi isso. Na verdade, o governo de Rui Costa é o que mais investe em propaganda no Brasil. Foram 700 e tantos milhões apenas até agosto. Isso foi o Tribunal de Contas, não sou eu que estou falando. Não, tá foi lá. Pedro Lino. Não, foram os auditores do Tribunal. Ele é conselheiro. Foi Pedro Lino. Bom, ele é conselheiro. Você já falou um tempão, deixa eu continuar. Só isso, só para pontuar isso. Então, o PT investe em propaganda mais de 700 milhões. Pode pegar um pouquinho e colocar na educação, né? Já que o problema é esse. Bom, mas vamos a propostas agora. Não sei se vocês sabem que a escola pública ela não é de graça, né? Ela é ruim, mas ela não é de graça. Ela custa e custa muito caro e é dinheiro dos nossos impostos. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Salvador, a prefeitura gasta em média uns R$500 por aluno por mês para manter o menino na escola pública, que não funciona. Se você for em qualquer bairro desse, popular, você vai encontrar escola particular de R$200, R$300, R$350. E os pais, quando ganham um pouquinho mais que o salário mínimo, eles preferem colocar os filhos nessas escolas porque sabem que são melhores do que as públicas, né? Até porque se não fossem, eles não teriam por que tirar da pública, que é de graça, e colocar em uma que ele tem que pagar. Por que a gente não pega esse recurso que o governo já investe naquela criança e deixa o pai escolher se quer colocar na pública ou na privada? Dá para ele um vale educação. Olha, esse aqui é um vale educação, você pode usar na escola do seu bairro ou na escola pública. Isso já foi usado no Chile, na verdade, essa proposta, eu não estou inventando a roda, não é uma proposta mirabolante, essa experiência já existe no Chile. O que aconteceu foi que as escolas públicas melhoraram muito. Você está propondo acabar com o ensino público, é isso? Pronto, eu vou responder agora, Zé Neto. Obrigada pela pergunta. No Chile, o que aconteceu foi justamente o oposto. As escolas públicas tiveram que melhorar. Porque o que é que acontece hoje? As escolas públicas recebem um orçamento X por ano. E com essa ideia do Vale Educação, ela não vai receber um orçamento X, ela vai receber X vezes a quantidade de vales que ela receber. Ou seja, se ela tiver 5 alunos, ela vai receber 5 vales. Se ela tiver 1 milhão de alunos, ela vai receber 1 milhão de vales. Então, a escola pública vai precisar concorrer com a escola particular por esse aluno. Então, fatalmente, ela vai acabar melhorando a qualidade, até porque senão ela vai Laina Crisóstomo, que defende as causas do PSOL também. Essa concorrência entre escola pública e escola particular, nesses moldes propostos pelo Partido Novo, é benéfica? Não. Eu penso que, na verdade, a escola precisa ser pública. A gente precisa fazer com que na escola pública haja investimento para além dos alunos, né, os discentes, nos docentes. Eu acho que existe uma inversão numa perspectiva de investimento real nos docentes. Então, eu acho que a gente precisa fazer com que os professores tenham, de fato, prazer no ensino e nesse processo de educação. Não dá pra gente fazer... Essa semana, inclusive, saiu uma reportagem mostrando a quantidade de professores que são agredidos por alunos, né? Porque ele vai falar alguma coisa e vários professores estão com medo agora de falar qualquer coisa com os alunos porque eles estão sofrendo agressão. Então, eu acho que a gente precisa fazer com que o espaço da escola seja um espaço atrativo. Existem algumas experiências, né, em algumas comunidades de escolas, por exemplo, que são abertas no final de semana para a prática, por exemplo, de esportes, de grafite, de um processo de conscientização e daquela escola ser um espaço onde a comunidade entende a escola como um espaço
amplo e acessível. Então, eu acho que a gente precisa fazer com que a educação seja um espaço cada vez mais público e universal. A gente precisa garantir que haja, assim, universalidade. E eu acho que, para além disso, a gente precisa fazer com que a escola seja um espaço saudável e agradável. E a gente só faz isso promovendo uma educação, de fato, inclusiva, mas também diversa, com respeito à diversidade e com respeito às diferenças. Essa opinião de Laina Crisóstomo. Totalmente contrária à escola sem partido, quero Nós registrar. precisamos também, sabe de quê? Um segundo. Demais creches. Olha, Dilma fez um programa de creche, Salvador poderia ter pego muito mais creches do que construiu e foi deixado de lado porque não tinha interesse em fazer creche. A mesma coisa foi nas Zé Neto do PT. Então, creche também Precisamos deixar pra os pensar outros... desde o início. Precisamos deixar os outros candidatos Agora falar. sou eu que tenho que falar. Kátia Alves precisa Tô falar esperando. e da Luz do PRTB também precisa falar. Temos uma cadeira vazia, todos os dois candidatos vão falar, que pertenceria ao candidato Sargento Isidoro, pastor Sargento Isidoro, do Partido Avante, que confirmou os insistentes pedidos da nossa produção, uma presença e hoje mesmo disse que não poderia participar. Então essa cadeira aqui pertenceria ao candidato Sargento Isidoro do Avante, atualmente deputado estadual. Agora a candidata a deputada federal Kátia Alves, que já foi secretária de Estado, quer comentar sobre a educação. O tempo de 1 minuto é da senhora. Pronto. Eu nunca estudei em escola particular. A minha vida inteira foi escola pública, inclusive Universidade Federal. Tá bem. Quando você fala da educação em Salvador, eu só quero lhe dizer o seguinte. O município de Salvador já alcançou a meta do IDEB 4 anos antes daquilo que havia sido estabelecido. Em 2017, o município de Salvador já tem uma nota maior, que é 4,3, e para 2021 estava estabelecido 4,1. A Semineto foi o prefeito que mais investiu em educação na história de Salvador. Número de creche. A primeira creche que surgiu aqui em Salvador fica no bairro da Ribeira, 40 anos atrás. Sabe quantas vagas tinha? 20 mil. Quando ele assumiu, hoje, o município de Salvador já oferece 50 mil vagas para crianças de 0 a 5 anos. Então, tem muitos programas que foram implementados por Semineto, do DEM, meu partido, do qual eu me orgulho muito. Claro que é um passo de cada vez. A gente não vai ter todas as conquistas ao mesmo tempo. Então, em relação à educação, eu volto a dizer, quem não investe em educação constrói presídios, como ela colocou aqui anteriormente. Quando se fecha as salas de aula, você só pode ter o pior índice de educação do Brasil, está na Bahia, com 2,9, essa é a nota do IDEB, do estado da Bahia, e o primeiro em violência. Então, nós estamos nos dois extremos daquilo que pode haver de pior. A pior educação e a pior segurança pública. Agora é a vez do candidato da Luz, do PRTB, comentar educação e o que ele pode fazer como deputado federal para melhorar a educação na Bahia. Olha, você vê que a educação, né, ela está intrinsecamente ligada à violência. Pior em educação, maior em violência, né? Você vê que na Finlândia, por exemplo, o filho do presidente da República estuda com o filho do pedreiro, da doméstica. Todos têm a mesma educação. Alimentação balanceada por nutricionistas. Então, aí você vai dizer, mas isso é um sonho? Não, essa é uma realidade, porque a Finlândia funciona desse jeito. Sonho seria se a gente estivesse aqui conjecturando e não tivesse nenhum local aonde funcionasse. Agora, lá a cota foi inclusiva para 100% dos alunos, não dependendo de qualquer classe social, cor, religião ou opção sexual. Então, quando eu falo de união de todos dentro de um objetivo, é esse aí. Nós pagamos muitos impostos, absurdos impostos, e não temos esse imposto, né, de volta, até imposto remédio. O cara vende a vida do outro através de imposto para poder arrecadar, e na hora de dar em troca uma educação de qualidade, para poder ter uma segurança, porque quando eu falo de colocar uns 2 ou 3 militares ajudando a administrar a parte disciplinar das escolas, você também resolve o problema, ajuda na questão da segurança. Aquele negócio que acabou a Laila falando de o professor apanhar de um aluno na escola, porque foi dado muito direito. Hoje o professor não tem direito a mais nada. Eu dei aula há 3 anos, eu sei do que eu estou falando, certo? E hoje o professor não tem direito a repreender, aí se ele repreender, vai vir a mãe vai lá reclamar
Hoje o errado está certo, o certo está errado, então nós vamos para Brasília para colocar o certo no lugar certo, o errado no lugar errado. Candidato, e eu vou aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Presídio, que está ali. Pronto. Vocês falam tanto de Presídio. Candidato da Luz, candidato da Luz do PRTB, mandando abraços, aproveitando a grande audiência da live aqui do Aratu Online e da Aratu. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo, comentando, compartilhando e participando. É assim que se faz a cidadania. O candidato falou sobre impostos, é um tema que fatalmente esses 5 candidatos aqui, caso sejam eleitos deputados federais, deputados e deputadas federais, vão enfrentar no Congresso Nacional. Reforma da Previdência e reforma tributária. Quero saber qual a posição do candidato Zé Neto, do PT, com esses dois grandes temas, reforma da Previdência e tributária. A tributária ela é fundamental para a gente acabar as desigualdades que existem no país, principalmente o que se carrega para São Paulo é algo inestimável. Eu trabalho muito com cadeias produtivas aqui. Frango, leite, carne, atacado, varejo e com muitos setores também organizados, como agentes comunitários, o pessoal de vans, o pessoal de mototáxis, muitos sindicatos rurais, muitas associações esportivas, culturais. E eu vejo de perto as dificuldades que nós temos com relação a essas questões fiscais. Então a gente precisa de uma grande reforma tributária e que haja um equilíbrio fiscal para que o Brasil possa realmente dar passos decisivos nessa competitividade que o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste sofrem. Inclusive, eu tenho dito que a minha ida para Brasília, se Deus permitir, e o trabalho que eu tenho feito, é para exatamente colaborar no sentido da gente também puxar um pouco esse debate político para que o Centro-Oeste muitas vezes não cole com São Paulo e com o Sudeste. Porque muitas vezes é isso que está acontecendo. Os grandes estados se movimentam politicamente e os estados do Nordeste, do Norte e Centro-Oeste acabam perdendo muito. O senhor concorda que a gente paga muito imposto, brasileiro em geral? Olha, eu acho que há uma injustiça social grande, uma injustiça fiscal grande. Eu vejo, por exemplo, você paga muito imposto indireto também. Que a mercadoria, por exemplo, você compra um celular no Brasil, é o triplo do valor de um celular nos Estados Unidos. Aí ainda tem gente que vai para a rede social e diz, o Estado diz que é bacana. Eu também acho. Devia ser como nos Estados Unidos. Você cobra menos imposto indireto, porque é o pobre que paga esse imposto indireto, é o funcionário público que paga e cobra mais imposto para quem ganha dinheiro. Porque lá nos Estados Unidos, se você bota dinheiro no banco, você paga imposto. Para transferir um patrimônio, você paga muito imposto. Olha lá, na Europa como foi. O Neymar chegou aqui e queria pagar 4,5% numa transação dele. Por quê? Porque criava lá um mecanismo fraudulento, que no meu ponto de vista precisa ser resolvido isso, inclusive na reforma fiscal e tributária. E aí o que aconteceu? Lá ele teve que pagar mais de quase 40%. Porque é assim que funciona. Aqui no Brasil não, quem paga imposto é o pobre. O pobre compra farinha, o rico também compra farinha, paga o mesmo imposto. Agora, lá em cima, quando você procura fazer, como é que o rico está pagando imposto de renda? Ele cria lá uma empresa, bota o patrimônio dele na empresa, pessoalmente ele não paga quase nada e aí vai embora. Eu acho que isso tem que ter um processo, inclusive, eu estou dizendo isso porque o setor produtivo, quando você tirar esse imposto indireto, o setor produtivo vai ganhar muito mais, não vai ser prejudicado, porque ele vai ganhar muito mais dinheiro porque você vai ter uma mercadoria melhor, mais barata, melhor dizendo, o dinheiro vai circular e a gente tem que ter reforma tributária, tem que ter reforma política, essa reforma tributária inclui a reforma fiscal e tem que se pensar o Brasil. A gente vai ter que pensar uma discussão, por exemplo, sobre Previdência, mas não o que eles queriam. Candidato... Então, são 3 importantes reformas que nós vamos ter que enfrentar esse debate, mas tem que se enfrentar esse debate com legitimidade. Candidato olhando Zé Neto, no olho do olho da população. Candidato Zé Neto, muito obrigado. Adequadas. Vamos ouvir os outros candidatos, vamos falar de reforma da Previdência também. Vamos ouvir agora a candidata Priscila Chamas, uma liberal do Partido Novo. O que é que a senhora acha sobre reforma tributária? Bom, no Brasil a gente paga muito imposto, sim. A gente paga, em média, 34% de imposto. Né? Do nosso PIB, 34% é só imposto. E mais grave do que a quantidade, o volume de imposto, é a quantidade de taxas e impostos diferentes. São 93 taxas diferentes que a gente paga, né? 93 tipos de taxas, impostos, tributos diferentes. E é muito complexo pagar. Se você vai abrir uma pequena empresa, uma lanchonetezinha, um pet shop, qualquer negóciozinho pequeno, só a lei do ICMS é desse tamanho, assim, para você aprender como fazer. Para pagar o imposto é muito difícil, é muito complicado, você precisa ter um setor jurídico, um setor contábil bem estruturado. O pequeno não consegue. Então, assim, minha principal proposta para a questão dos impostos é o IVA, que seria o Imposto sobre Valor Agregado. Esse imposto uniria em um só 5 dos atuais impostos. E só isso simplificaria bastante, principalmente para o pequeno, né, que não tem como contratar uma mega estrutura tributária, uma mega estrutura de contadores.
Além disso, uma redução mesmo de volume de imposto, porque o Zé Neto falou que o pobre paga mais imposto, percentualmente, é verdade, o pobre paga mais imposto, mas não é porque o rico paga pouco. Ninguém paga pouco imposto no Brasil. Então, acho que é mais uma questão de diminuir o imposto do pobre do que aumentar o imposto do rico. Eu acho que todo mundo precisa pagar menos imposto. Não paga imposto. Porque mais imposto só significa... Quem tem fortuna no Brasil não paga imposto. Deixa eu falar, Zé. Muito pouco. Mais imposto só significa mais dinheiro nas mãos dos políticos. E nenhum político gasta melhor o nosso dinheiro do que a gente mesmo, né? O Milton Friedman, que é um economista liberal, né, que eu gosto muito, ele fala que existem 4 formas de gastar dinheiro. Que a melhor delas é quando você pega o seu dinheiro e gasta com você mesmo, porque você está preocupado com o custo-benefício. E a pior delas é quando você pega o dinheiro de outra pessoa e gasta com outra pessoa, que é exatamente o que o governo faz. Que aí você não se preocupa nem com o custo, porque não é você que está pagando, e nem com o benefício, porque não é você que está usando. Então, acho que quanto mais dinheiro no bolso do cidadão e menos na mão dos políticos, é melhor. Obrigado, Priscila Chamas, por usar bem o tempo. Meu nome ali rapidinho. Não, só porque uma réplica de 15 segundos. 15 segundos só para ter citado você. Priscila, eu acho que você está certa numa coisa, que aí eu vou concordar contigo. Tem que ter menos imposto indireto e ter mais imposto direto. Esse imposto direto tem que ser no setor produtivo, que vai ganhar mais também, não tem que ter medo disso. Tem que olhar muito o que a Europa faz nesse sentido, o que os Estados Unidos faz. Mas o governo não Se precisa olhar mais um pouco dinheiro, nesse sentido, a gente vai conseguir. O governo está esbanjando nosso dinheiro. Não sei se você mais... viu essa semana aí, chegaram 80 coroas no Tribunal de Justiça que a gente está pagando com o nosso imposto. Tem servidora, tem recepcionista do Tribunal de Justiça que está ganhando R$100 mil por mês. O governo gasta muito mal o nosso dinheiro. Deixa não tem por que a gente aumentar mais imposto. Nesse caso é o Poder Judiciário. Deixa eu concluir aqui. Só pra, é o Estado. Zé Neto, então, acho que você tem que caminhar para uma justiça. Acho que o caminho seria uma reforma tributária, buscando justiça fiscal, valorizando o imposto mais direto, para a gente ter um mercado candidato Zé Neto do PT. Vamos deixar a oportunidade para todos, como Laina Crisóstomo, a jovem candidata a deputada federal do PSOL, que prega, entre outras coisas, a taxação... Tá lindo. Pronto. Desculpa. A taxação das grandes fortunas é uma das propostas do PSOL de Guilherme Boulos. Laina Crisóstomo, por favor. Na verdade, eu acho que o Brasil, óbvio que a gente paga imposto pra caramba e, inevitavelmente, eu acho que vou ter que concordar com Priscila Chamas. Nossa, tá babado esse negócio. Não. Porque, assim, pobre paga mais, né, como o Zé Neto traz. E a gente tem impostos que não foram, inclusive, né, regulamentados, que é como o imposto das grandes fortunas, né? A gente tem um dissenso e um desequilíbrio total do que a gente paga, por exemplo, nos impostos de carro, e quem tem helicóptero não paga nem um percentual mínimo do que se pagaria, por exemplo, para quem tem carro. Então a gente precisa pensar, de fato, num processo de equidade, né? E não dá para a gente viver com a quantidade de impostos que a gente tem. Então eu acho que a gente precisa adequar essa perspectiva, pensando sim que pobre, que gasta tanto com alimentação, com serviço, tem pago majoritariamente pelos impostos no Brasil, e que são esses impostos que garantem a nós educação, saúde, mas infelizmente essas pessoas que mais pagam impostos no Brasil são as que menos têm acesso a essa saúde, a essa educação, à segurança pública e a toda essa perspectiva do que deveria ser público. Então eu acho que a gente precisa pensar sim em ricos pagando mais impostos e pagando impostos sobre as grandes fortunas, que é uma coisa que a gente precisa já... Rogério Tadeu da Luz, muito obrigado. Laina, Rogério Tadeu da Luz já foi candidato a governador, já foi candidato a prefeito, então deve ter estudado bastante sobre a questão dos impostos, por favor. Eu sou analista de sistemas, né, trabalhei nos maiores bancos aí, estudando essa parte financeira, e digo uma coisa, não existe nada mais correto para se implantar hoje do que o imposto único. Não é de reduzir só para 5, é 1. Não vai ter dificuldade de se entender aonde está se taxando o quê. Né? Porque hoje, eu trabalhei numa empresa japonesa que tinha 50 pessoas na contabilidade aqui no Brasil, e na mundial da Toyobo só tinha 5. E o japonês lá não entendia porque aqui tinha que ter 50. Aí o cara fala, tem o PIS, tem o COFINS, não sei o que. Eu falo, pode contratar mais gente. Ele não, começou, quando chegou na metade da conversa, o japonês já estava doido. Porque esses impostos aqui, ele é feito para exatamente ninguém entender. E se você cortar e colocar uma arrecadação automática, hoje nós estamos na época de informática, eu vou no médico, eu tenho que guardar um papelzinho, de uma nota, de um recibinho. Hoje tudo é automatizado. Hoje uma pessoa, por mais humilde que seja, tem um cartão do Bolsa Família que é automatizado. Isso que eu estou falando, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, não era possível, mas hoje estamos com essa possibilidade. Reduzir os impostos, mas principalmente também
também reduzir a gastança, diminuir o número de assessor, o número de deputado, o número de mordomia, tanto do executivo, do legislativo e do judiciário, né? Porque é você que está pagando essa conta aqui para o político chegar lá, que ela falou aqui, não sei quantos Corolla e essa farra do boi, né, que todo mundo curtindo com a nossa cara, curtindo com o seu suor, com o meu suor. Então nós temos que simplificar, mas temos que saber gastar. Por exemplo, um dia de trabalho nos Estados Unidos, $150 uma pessoa, uma doméstica ganha. E ela paga um plano de saúde de $150, ou seja, com um dia de trabalho, ela paga um plano de saúde. Aí a gente fica falando aqui, nós temos o SUS é universal, é tudo, concordo. Só que com um dia de trabalho de uma doméstica, certo? Ela consegue pagar um plano de saúde nos Estados Unidos e ter uma qualidade de saúde melhor do que a gente tem aqui. Candidato à Luz, obrigado pela comparação com a sociedade americana. Não, sou 10 segundos antes de Cátia Alves, 10 segundos para contribuir o debate. É só para falar sobre o imposto de grandes fortunas. Porque existe um negócio chamado fuga de capitais. Se você vai taxar os ricos, eles simplesmente ou vão embora ou vão investir fora do país. Então não vai ter imposto nem pouco Obrigado, nem muito. Priscila Chamas. Agora, Cátia Alves tem uma oportunidade. Por favor, Zé Neto. Por favor, candidato Zé Neto. Por favor. Cátia Alves, candidata a deputada federal pelo DEM. Por favor, Cátia Alves, seu momento. Desconte meu tempo. Fique à vontade. Bom, seu sentimento de segurança é outro. Não. É bom. O Brasil é o país cuja carga tributária é a maior do mundo. Ela está fazendo sinal para mim? É, para você olhar para a câmera de novo. Eu estou olhando para cá. Pode olhar. Posso? Porque ela está atrapalhando. Volte o meu tempo. Então, nós temos a maior carga tributária do mundo e essa distribuição é a mais perversa. Se o PT nos deixou de herança 13 milhões de desempregados, nós precisamos gerar emprego e renda para essa população. Bom, quem diz isso é o IBGE. Vocês deram um golpe, criaram não interrompa, Zé. Você falou, eu fico calado o tempo todo. Coisa dessa. Eu não dei golpe nenhum. Eu votei em Aécio, do qual me arrependo, e a Luísio Nunes. Eu não votei nem Dilma e muito menos em Temer. Eu não tenho culpa de nada que está aí. Não fui eu que votei nele. Então, essa história de golpe, por favor... Candidata, por favor, seu tempo restabelecido. Tá certo. Então, o que é que nós temos? Um número elevado de desempregados, uma carga tributária elevada. Nós precisamos fazer, sim, uma reforma o mais urgente possível, porque quem gera a economia do país não são as grandes fortunas, as grandes indústrias. É o pequeno e micro empresário. E é quem mais sofre com essa carga tributária. Hoje se paga R$ 950, eu estou arredondando, aproximando de salário mínimo. E você paga a carga tributária semelhante, em torno de 98% desse valor, desse mesmo empregado, recolhe isso de impostos. Ora, aí você teria já duas vagas, se você considerasse o que você paga de imposto. Então, é imprescindível essa reforma tributária, assim como a reforma da Previdência. E a reforma da Previdência eu pontuo até com a urgência maior do que a tributária. Talvez não no texto que aí está, eu li a versão original, mas foram tantas emendas e agora, durante a campanha, eu não tive tempo de me aprofundar nesse estudo, mas acredito que a partir de fevereiro, lá na Câmara dos Deputados, se Deus quiser, eu acho que ele vai querer, eu vou me aprofundar nisso e acho que é necessária a reforma política, a reforma previdenciária e a reforma tributária. Essa é a opinião da candidata Cátia Alves, do Democratas. Já estamos chegando na nossa fase final desse debate rico, diversificado e bastante civilizado, que é muito importante. Eu vou deixar o espaço de 1 minuto para cada candidato fazer suas considerações finais. O candidato Zé Neto precisa correr para a Feira de Santana, onde vai participar de uma live. O senhor pode até divulgar a live aqui, não tem problema nenhum. E agora, na ordem invertida de como começamos, pelo candidato Zé Neto, o senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Eu já agradeço de antemão a presença do senhor. Primeiro, abraçar a todos que participaram, a todas principalmente, sua maioria. Satisfação imensa estar com vocês. Obrigada. Fiquei seu fã, viu, Lara? Cátia, de mim Priscila. ele não gosta. Eu não gosto de você também. Aprendi na política uma coisa maravilhosa. Eu não tenho nenhum problema pessoal com ninguém da política. Você sabe que eu tenho muito respeito. Priscila, já acompanhava suas coisas nas redes sociais. Parabéns por sua atuação. Claro, pensa de frente de mim, mas tem todo o meu respeito. A Luz é um amigo pessoal. Você, Paulo, parabéns pelo evento. E dizer a vocês que nós estamos nesse momento, um momento muito difícil do Brasil. Eu peço voto em Haddad. Voto em Haddad sem medo, porque nós estamos saindo de um problema grande no Brasil,
queriam atravessar a democracia para que Lula não fosse candidato, para que as ideias do PT não prevalecessem. Mas tudo bem, estamos enfrentando isso com muita maestria e com muita resistência. O Haddad, presidente, o Rui Costa, 13, governador, para continuar a Bahia andando no caminho certo, e a gente poder votar nos dois, no senador Coronel e o senador Wagner, para a gente montar o time todo. E fazer com que tenhamos em Brasília e na Bahia sincronia. E montar um grande diálogo. Eu não vejo outro caminho. Não adianta negar política. É besteira negar política. A política está aí. O que a gente tem que fazer é enfrentar a política, ter determinação para enfrentar a política, saber a medida certa das alianças. Talvez tenha sido esse um dos erros do PT, que faz autocrítica. A gente tem que fazer autocrítica, erramos em alguma coisa. E eu te digo aqui com tranquilidade, Cátia, essa coisa que você colocou, eu não votei no Temer. Gente, atraiu, teve apoio dos setores conservadores, tiraram a presidente honesta, 15 dias depois mudaram a lei, que aquilo nunca foi crime, todo mundo sabe, uma mulher daquela honesta, como sempre todos sabem, e sempre foi honesta. Candidato Zé Neto. Então, encerrando minha fala, eu digo a vocês, o Brasil merece e tem que ter um caminho de unidade, de diálogo e, acima de tudo, de quem já viu que o Brasil é possível e o socorro. Obrigado, pobre candidato não é Zé problema, Neto. o pobre é a solução. Obrigado por respeitar o tempo do eleitor. Obrigado, candidato Zé Neto. Deputado federal, Zé Neto. Candidato da Luz do PRTB. Agora a oportunidade do candidato da Luz do PRTB. O senhor tem 1 minuto. O candidato Zé Neto tem um compromisso. Cuidado aí, candidato. Deixa ali o microfone. E o pessoal que está em feira, Pronto. daqui a pouco na live lá, era para 7h30, vai para 8 horas. Vamos fazer uma live bacana lá na nossa rede social para falar de saúde e abrir para a gente discutir. Foi por um bom motivo. Obrigado, candidato Zé Neto. Agora o candidato da Luz do PRTB, ele tem a sua oportunidade de falar durante 1 minuto, fazer suas considerações, a quem eu já agradeço pela participação democrática e cidadã. Eu agradeço, né, primeiramente a Deus, a você, a Aratu, meus amigos Henrique, Presídio, Cássia, que está com a gente, a nossa assessora, e dizer que em fevereiro, que acaba no dia 28, né, meu número é 2828, ou seja, fevereiro é para você não esquecer mesmo o número, para que a gente faça diferente, porque se você está indignado com a política, eu já acredito que a política está um nojo. Se meter uma grade ali em volta ali daquele Congresso Nacional, eu acredito que a maioria lá vai estar preso no presídio e merece estar dentro dessas grades, porque infelizmente se transformou nisso. Então dê oportunidade para o novo, está aqui Priscila, Laila, Kátia, né? Vamos renovar a minha, não tô. Vamos fazer o quê? Mudança, renovação, fazer diferente, não ficar sempre nos mesmos e querer que mude. Se você ficar nos mesmos, vai continuar sempre a mesma coisa. Agradecer, falar que nós temos o general Mourão como vice-candidato a presidente da República, que muito nos honra, e falar do nosso pré-candidato, nosso candidato aqui a governador, João Henrique, que não está envolvido em crime nenhum, não roubou, não enriqueceu o patrimônio como o atual prefeito, que diz que o patrimônio dele está crescendo, graças a Deus. Candidato da Luz. E encerrar também meu senador 280, que é Celcinho Cotrim, mandar um abraço a toda a equipe, nosso partido é 28, nosso presidente é Jair Bolsonaro para mudar de vez e vamos lá. Obrigado, candidato da Luz do PRTB. Agora é a vez da candidata Kátia Alves, ela que postula um cargo na Câmara Federal pelo Partido dos Democratas. 1 minuto para a senhora, candidata. Eu quero agradecer a TV Aratu pelo convite, a todos vocês que promoveram esse debate e dizer que 7 de outubro é uma grande oportunidade para que a sociedade baiana e brasileira livre os corruptos, tirem todos os corruptos do governo. Eu acho que é um momento de mudança. Nós já estamos cansados de ligar a televisão todos os dias e a corrupção, apesar de estar dentro da nossa casa, todos os dias na televisão, a gente encara até com naturalidade. É apenas mais um corrupto, mais um governador que está preso, o ex-presidente da República que está preso. Isso é bobagem. Não é bobagem. É sério e é o momento de mudança. Para isso eu peço a vocês, no dia 7 de outubro, votem 25 Zé Ronaldo, um homem digno, honesto, e tem 40 anos de vida pública, ficha limpa. Votem 45 Geraldo Alckmin, governador 4 vezes do estado de São Paulo, o maior estado da América Latina, também não está envolvido em corrupção. Fala-se de Rodoanel, mas ele está respondendo. Votem para senador Jutaí Magalhães, mais de 40 anos também lá no Congresso, e tem condições de nos representar, 456, irmão Lázaro, 200, e Kátia Alves,
2503 para a deputada federal, um voto com segurança. Obrigado à candidata Kátia Alves, ela que esteve aqui conosco durante mais de 1 hora de conversa nesse debate enriquecedor. Agora é a vez da candidata Priscila Chamas, do Partido Novo. Muito obrigado pela presença. 1 minuto para a senhora. Obrigada pelo convite. Então, gente, a gente está há tanto tempo tentando combater o desemprego, combater a pobreza. E a gente está fazendo tudo da maneira mais errada. Como é que a gente quer combater a pobreza se no Brasil é tão difícil produzir riquezas? Como é que a gente quer combater o desemprego se nós somos um dos países que mais taxa o emprego? 42% da folha de salários hoje é só imposto. A média mundial é de 22%. Então, para a gente sair da pobreza, para a gente gerar emprego, a gente precisa facilitar, né, o empreendedorismo, reduzir o que a gente chama de custo Brasil, que são as dificuldades de se empreender em algum país. Eu queria fazer um apelo, né, para esse ano. Vamos fazer diferente, vamos votar em gente nova, não só gente nova de cara nova, mas de ideias novas também, como pessoas do meu partido. O Novo é um partido que não usa dinheiro público, a gente não faz coligação, a gente faz processo seletivo para os candidatos. Então, assim, se para a sua empresa você vai querer contratar a melhor pessoa, vai entrevistar, vai selecionar, por que para a política não? No Novo, a gente só para ser candidato, a gente precisa passar por um processo seletivo, faz um curso, enfim, são pessoas extremamente qualificadas. E por falar em coligação, eu achei até engraçado, o Zé Neto fala, pena que ele não está mais aqui, ele falando tanto de golpe, que o PMDB deu um golpe, mas o PT está coligado com o PMDB em 15 estados do Brasil. Então, que golpe foi esse? Já esqueceram, já perdoaram ou vale tudo para se eleger? Né? O Partido Novo a gente não faz coligação justamente por causa disso, porque a gente não encontrou nenhum partido que comungasse, né, dos mesmos ideais, dos mesmos valores. E a gente não vai fazer coligação só para se eleger a qualquer custo, como está fazendo o PT. Obrigado, Priscila Chamas, candidata a deputada federal pelo Partido Novo. Agora é a vez, encerrando a participação aqui, a Laina Crisóstomo, ela que é do PSOL. 1 minuto para a senhora. Muito obrigado pela presença. 1 minuto é muito pouco, né? Então eu já quero deixar minhas redes sociais disponíveis para vocês. Eu estou no Instagram, @LainaCrisóstomo5013. Tem site, tem YouTube também canal para vocês conhecerem um pouco mais das propostas. Eu quero dizer que eu pensei muito antes de ser candidata e fiquei pensando por que ser candidata. Quando eu escolhi ser candidata porque independente de partido político ou de período eleitoral, eu estou fazendo a luta todo dia. Eu estou na rua todo dia, eu estou construindo um movimento social todo dia, eu estou todos os dias lutando por direitos. Enquanto advogada, eu sempre atuei no enfrentamento ao extermínio da juventude negra, contra o encarceramento em massa, pelos direitos das mulheres, pela comunidade LGBT, contra a intolerância religiosa e em favor do Estado laico, contra as bancadas fundamentalistas que cada vez mais reduzem direitos, contra a redução da maioridade penal, contra o armamento, contra essa perspectiva bélica que usa a Bíblia para poder fundamentar e garantir a perda de direitos de mulheres, de negros, de quilombolas, de comunidade indígena, de sem terra, de sem teto, de gente que está na luta todo dia. E majoritariamente as mulheres negras que estão à frente dessa batalha e à frente dessa luta. Eu estou aqui e sou candidata porque eu estou aqui de peito aberto para construir uma nova sociedade. Uma nova sociedade não uma perspectiva de renovação política que diz que é nova, que quer reinventar, mas que na verdade constrói com falácias e com falas extremamente antigas e extremamente retrógradas, que na verdade defendem muitas coisas que são contra o próprio processo democrático. Eu estou aqui para construir algo que de fato é diferente. É uma renovação política, mas com compromisso social e com responsabilidade com a vida das pessoas, com o bem viver, mas com a vida digna. Muito obrigado. Digna e com direitos humanos. A candidata Laina Crisóstomo, 50-13. do PSOL, muito obrigado pela participação. Temos uma cadeira vazia que seria dedicada ao candidato Pastor Sargento Isidório, do Avante, que confirmou a presença, mas hoje de manhã falou com o nosso produtor, a assessoria dele falou com o nosso produtor Léo Barçan, dizendo da impossibilidade da participação do candidato Pastor Sargento Isidório, que infelizmente não está conosco, deixou vaga a cadeira e toda a oportunidade de falar aos eleitores. Posso só dar meu número que eu esqueci? Não pode, desculpe, não pode. Teve a oportunidade. Eu posso só convidar para o não negócio mais, que Laina. Zé Neto pode, Não gente. mais, Laina, não mais. Teve a oportunidade, teve 1 minuto. É porque eu tenho Por evento favor, agora no pede Ensino assessoria, também, pede gente. assessoria para escrever nos comentários. na rede, Quem na quiser aí ver nos comentários dessa live, que foi muito bem assistida. Obrigado a todos vocês que acompanharam. Demonstra realmente o tamanho, a grandeza desses candidatos que vieram hoje. Eu agradeço a todos vocês, agradeço às assessorias, agradeço aos meus colegas que produziram esse debate, como Léo Barçan, Camila Costa, agradeço ao Wilton Santana, agradeço ao Toninho, agradeço ao Cacau Ramos, Gerson, Giovanni, Ademir Menino de Ouro,
vou esquecer o nome de gente, Laís, quem é Regina também, Marcos da técnica, César Prates, Raimundo Cruzé. Agradeço toda a equipe de marketing do Grupo Aratu que promoveu esse debate. Esse piso aqui é demonstrando as andanças dos candidatos pelo interior da Bahia, pela capital também, para chegar a uma vaga na Câmara Federal. Eu tenho encontro com vocês amanhã no debate para presidente do SBT, a partir das 17h45, pela Aratu e também pelas redes sociais do Aratu Online, direto de São Paulo. Na quinta-feira eu volto com um debate com os candidatos a deputado estadual. No dia 1º tem um debate com os candidatos a vice-governador e no dia 4, aí com Casimiro Neto, o principal debate com os candidatos a governadores pela TV Aratu, às 11 da manhã e também pelo Aratu Online. No dia 7 de outubro, a maior cobertura, a maior transmissão de uma votação aqui na Bahia, 14 horas de transmissão, das 8 da manhã até as 10 da noite, pelo Aratu Online e pela TV Aratu. Tudo para você ficar bem informado e escolher melhor quem vai decidir o futuro dos próximos 4 anos dos baianos e dos brasileiros. É uma honra fazer esse projeto Linha de Frente com todos. Obrigado, um abraço, até o próximo encontro. Valeu!